Olá, Pai seja convosco, Deus abençoe sua vida, meus irmãos. Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos, tudo que você está fazendo. E que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento a você, de entender, os assuntos abordados até aqui nos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode me procurar os nossos pastores, que nós estamos disponíveis, para poder lhe ajudar. Amém? Deus te abençoe. Então vamos à leitura, está lá na página 56, que o assunto consagração de crianças. Cremos na necessidade dos pais, num ato de compromisso com a educação cristã de seus filhos, dedicarem-nos ao Senhor, zelando pelos princípios bíblicos estabelecidos ainda na antiga aliança e seguindo o exemplo do que aconteceu ao próprio Senhor Jesus Cristo, a tradição da igreja primitiva. Nós apresentamos as nossas crianças num ato de dedicação a Deus. Esta dedicação não é um ato pessoal da criança, mas dos pais, e eles têm a consciência do seu compromisso no momento em que apresenta o filho ao Senhor. Sendo dever dos pais viverem uma vida exemplar, em conformidade com as santas doutrinas, ensinando-lhes o temor do Senhor com o objetivo de capacitá-la para uma vida cristã, obedecendo à vontade de Deus. Amém? Então aqui hoje nós vamos falar sobre a consagração de crianças. Nós, cristãos, nós não batizamos as crianças nas águas. Elas são apresentadas ao Senhor. Porque é uma direção que o Senhor nos dá. É um mandamento. E Jesus Cristo, os pais de Jesus Cristo, obedeceram a esse mandamento. Levaram o menino Jesus ao templo. E ali foram feitas as ofertas de sacrifício e o Senhor foi apresentado a Deus. Então, nós temos que fazer isso com as nossas crianças, nós temos que ter essa atitude, este gesto de apresentar a Deus, porque quando nós apresentamos a Deus, nós estamos declarando que aquela criança que nós estamos apresentando, o nosso filho, nós estamos apresentando a Deus, declarando que o Senhor tome a direção, que o Senhor venha cuidar dessa criança, que o Senhor venha nos dar entendimento, discernimento, para que nós, como pais, tenhamos, na educação dos nossos filhos. Que nós possamos, através, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, nós orientarmos para a sua caminhada aqui nessa terra e também para que a criança já cresça, aprendendo da Palavra de Deus. Então, é necessário que nós, no momento em que a criança nasce, alguns dias depois, nós vamos apresentar a criança diante de toda a igreja, o pastor, naquele momento, ele faz a apresentação, ele ora a Deus, ele apresenta a criança, pedindo que o Senhor a cubra, que o Senhor a revista, que o Senhor a proteja de todo o mal. É um inocente. A criança, ela não tem pecado, ela não tem esse entendimento. Ao contrário do adulto, o adulto tem que passar pelas águas. Quando essa criança se tornar adulta, ela vai passar pelas águas. Porque ela já vai ter um entendimento do que é certo e o que é errado, vai ter um entendimento que é necessário, passar pelas águas, é necessário passar pelo batismo, é necessário testemunhar diante de todo mundo, diante do mundo, que ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Naquele momento, o adulto está entregando a sua vida a Cristo, está renunciando às coisas do mundo, a partir do momento de uma nova caminhada. Então, a criança, ela não tem esse entendimento. Então, não é necessário, que ela seja batizada nas águas. Aqui nós temos algumas referências bíblicas. A primeira diz assim: depois de eu ter desmamado, ela o tomou consigo com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. Por isso eu também o entreguei ao Senhor por todos os dias. Viver ao Senhor será entregue.
e ele adorou ali o Senhor. Está lá em 1 Samuel 1, 24 e 28. Aqui nós estamos falando quando Ana entrega o seu filho Samuel, né? Que ela leva ao templo para ele ser criado pelos sacerdotes. Então aqui nós vemos que ela cumpriu. A criança ainda não tinha acabado de ser desmamado. Ela o levou consigo e entregou ao sacerdote, porque havia uma promessa. Ela fez uma aliança com Deus. Ana não conseguia ter filhos. E quando ela fez essa aliança com o Senhor, ela disse que o filho dela, né, se o Senhor permitisse que a madre dela se abrisse, ela iria consagrar ao Senhor. Aqui ela está consagrando ao Senhor para a obra. E assim ela o fez. Aqui nós estamos falando do profeta Samuel. A segunda referência. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 23. Aqui está falando de Jesus, né? Aqui está falando quando os pais de Jesus, Maria e José, o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao templo diante do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestações do Senhor. Efésios 6, 4. Aqui é um ponto muito importante na criação dos filhos. Aqui diz, não provoqueis a ira dos vossos filhos. O que isso quer dizer? Que nós temos que ter a paciência com os nossos filhos. Nós temos que ter a sabedoria de passar palavras de conhecimento, de entendimento aos nossos filhos. Que nós temos que ter a sabedoria de sentar com os nossos filhos e conversar com os nossos filhos na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. Que nós temos, aqui fala em admoestações, então falar com amor direcionado na palavra de Deus. Isso desde criança, nós temos que ensinar. E o que acontece hoje em dia, os pais não têm mais a paciência de ensinar. Não têm a paciência de sentar e ouvir o que o filho tem a dizer. O que as crianças têm a dizer aos adultos. E o que é muito importante é nós ouvirmos para depois falarmos. Então nós temos que pedir essa sabedoria. Como nós lemos aqui, no último parágrafo, nós lemos assim: sendo dever dos pais viver uma vida exemplar. Isso é muito importante. Nós como pais, para nós cobrarmos dos nossos filhos, nós temos que ser o exemplo. Porque os filhos, os pais são espelhos para os filhos. Então, como nós podemos cobrarmos uma atitude dos nossos filhos se nós não praticamos essas atitudes? Se nós não colocamos em prática essas ações? Se nós não temos paciência em ensinar, se nós não temos paciência em falar da palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, se nós não temos paciência de ouvir o que aquela criança tem a dizer, o que o nosso adolescente, o nosso jovem tem a dizer, esquecemos que nós também já fomos crianças, fomos adolescentes, fomos jovens, tivemos as nossas indagações. E hoje os pais é uma nova geração de pais. E eu muitas vezes eu penso, é uma geração de pessoas que hoje não são como há 30, 40 anos atrás, em que os pais não tinham diálogo com os filhos, os filhos tinham medo de falar com os pais, de forma que, se fosse falar, recebiam repreensão. Hoje eu analiso que, ao mesmo tempo que a sociedade evoluiu, a cultura evoluiu, hoje nós temos pessoas com mais entendimento, mais clareza de tudo, em questão cultural, em questão profissional, mas algumas barreiras ainda persistem. Eu sou de uma geração que só no olhar dos meus pais eu
e procurei fazer diferente com os meus filhos. E digo, irmãos, é só Deus, só o Espírito Santo para nos transformar. Muitas vezes os pais não dão o devido valor à opinião de um filho, a um questionamento de uma criança, e eles vão procurar saber lá fora. E lá fora, nem sempre, na maioria das vezes, eles não vão ter bons conselhos. As explicações não vão ser as verdadeiras explicações, a verdade. Então, cabe a nós, como pais, ensinarmos a criança no caminho que ela deve andar. A palavra nos mostra isso. Nós somos responsáveis pelo ensinamento da palavra, começa dentro da nossa casa. Começa dentro do nosso lar. A terceira referência, a quarta. E que desse à infância saber as sagradas letras. Ou seja, que desde a infância saber as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Está lá em 2 Timóteo 3,15. Então aqui já explicou que desde a infância. Por quê? Porque a cultura judaica, a cultura israelita, a criança desde cedinho, ela já começa a ouvir os ensinamentos. Ela já começa a ser direcionada na palavra de Deus. Muito cedo, ela já aprende sobre a Torá, sobre os ensinamentos que Deus direcionou ao seu povo e que perdura até os dias de hoje, desde cedo. Os pais sentam. Se você ler as Sagradas Escrituras, ali explica que nós temos que, eles ensinam a criança numa caminhada com o pai, sentado à beira da estrada, à beira do rio com o pai, antes de dormir. Então, a palavra de Deus ela é inculcada na criança. É inculcada. E ela vai aprendendo. Ali ela vai guardando para poder praticar. Então, ela cresce no ensinamento da palavra de Deus. E é assim que nós, cristãos, temos que fazer. Mas confesso que muitas vezes esse ensinamento é negligenciado. Muitas vezes. E a quinta referência. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé. E o pior, é um incrédulo. Está lá em 1 Timóteo 5, versículo 8. Então, se nós não conseguimos cuidar dos nossos, se os nossos não conseguem ver em nós, né, a luz de Cristo, não conseguem ver em nós um testemunho vivo da transformação de Deus na nossa vida. Se os jovens, eu vou colocar os jovens, os nossos filhos, os filhos não conseguem ver nos pais uma mudança, eles não vão querer participar com os pais da comunhão na igreja. Porque eles não vivem isso. Eles não vivem isso na sua vida, eles não vivem isso dentro da sua casa. Eles não vivem. Então, dificilmente o filho vai querer acompanhar os pais. Por isso que a palavra diz que nós temos que ter uma vida exemplar. Exemplar. Ainda que seu filho mais tarde não queira seguir, mas por você ter uma vida exemplar, por você ter tua vida diante do altar de Deus, vai chegar o momento em que o Senhor vai bradar na vida do seu filho. Vai chegar o momento em que o Senhor vai bradar na vida daquele jovem. Eu creio nisso. Eu creio. Amém? Por isso que nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Porque quando nós não temos, porque quando o cristão não tem não passa esse exemplo, está negando a fé. Algo está errado. Algo está fugindo do caráter de Deus. Algo não está de acordo com a palavra de Deus.
Então isso é muito importante, é um ensinamento muito importante. Nós temos que dar mais atenção aos jovens, aos adolescentes, ouvir mais as crianças. Isso faz parte do ensinamento de Deus, do ensinamento de Cristo para nós. Amém? Aqui tem uma aplicação pessoal. Lembro-me de uma reunião com os principais líderes da igreja que haviam sido convocados para discutir e elaborar um novo estatuto e regimento interno. O reverendo Eduardo relatou uma interessante história que aconteceu na primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. Em um culto de libertação naquela igreja, o demônio se manifestou em uma família que estava visitando aquela reunião. Um demônio violento e ameaçador que afirmava que toda aquela família era dele. E todos sabem que os demônios são a própria mentira, porém, quando confrontados no nome de Jesus Cristo, eles têm de confessar a verdade. Iria destruí-la, e aquele espírito maligno gabava-se que dominava a todos naquela casa, e dizia que naquela casa ele só não possuía uma criança. Foi então que a pastora que estava trabalhando naquela libertação obrigou que o demônio confessasse o porquê dele não conseguir incorporar naquela criança. Foi quando ele disse que não podia apagar aquele pequenino, não podia pegar aquele pequenino porque um dos responsáveis por aquele bebê o tinha levado a uma igreja evangélica e o consagrado ao homem da cruz. Portanto, aquela criança estava sob a guarda e proteção do homem da cruz. Nisso podemos reconhecer quão importante é o ato de consagrar uma criança a Cristo. Então, aqui nessa leitura, um caso verídico aconteceu aqui em Curitiba, capital do Paraná, e nós vemos aqui que o demônio não podia tocar naquela criança. Primeiro, a criança não tem pecado. A criança não peca, é inocente. E segundo, ele foi apresentado a Deus. Então, a cobertura espiritual, a mão de Deus estava protegendo aquela criança. O adulto já sabe o que é o bem, o mal, o certo, o errado. Mas a criança não. Então, você veja o poder, a necessidade de apresentar a criança. O inimigo não tem poder de tocar. O diabo não tem poder sobre a vida dessas crianças que são apresentadas diante dele, né? Diante do altar de toda a congregação e principalmente diante dos céus, diante de Deus. Então, fica aí o nosso aprendizado para você que, meu irmão, minha irmã, que não entendia. Nessa aplicação pessoal ficou explícito, né, o porquê apresentar a criança, apresentar a criança a Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até a nossa próxima aula.